com a presença da Flávia Pérez, até porque esse programa é dela, a apresentação também, e ela sempre trata de um assunto muito legal, assim, de suma importância ao universo feminino. Flávia Pérez, seja bem-vinda ao Fita Cassete em mais um Sintonia Feminina. Muito obrigada, Ricardo. Hoje uma pauta bem legal também, né? Como sempre, né? Como todas as pautas são ótimas. Pedida pelo Ricardo, depois de ver a... Foi uma amiga que pediu, né, Flávia? Sim. Conversamos bastante e em cima do que nós conversamos, eu falei, pô, é uma pauta legal, porque é a mais pura realidade, a dificuldade que a mulher tem hoje em encontrar um cara maneiro, um parceiro de boa, um cara que fecha no 10 a 10, né? Que seja compromissado e sonhe junto, em crescer junto. Exato. O que marcou, que eu falei, pô, vou falar com a Flávia para ela desenrolar esse debate, foi quando ela falou assim, Ricardo, eu já perdi as esperanças. Não tem mais, não consigo visualizar a esperança de que eu vou encontrar alguém legal. É isso. Eu falei, como assim, cara? Você está procurando que um menino e tal? Ela falou, não, Ricardo, os homens de 40 você já não acha mais. Não acha mais. Os homens de 40 colocam brinquinho na orelha, pensa que é garotinho ainda, que é jovem, que é novinho, quer curtir a boate e quer ficar, né, ô Flávio? Verdade. E compromisso zero. Então, galera, mais ou menos esse aí é a pauta de hoje. Com vocês, a partir de agora, Flávia Pérez em mais um Sintonia Feminina. Obrigada, Ricardo. Bom, tenho algo a dizer para vocês aqui, que esse é um tópico que a gente conversa muito, eu e minhas amigas, e pelo que a gente pode perceber, as mulheres estão até encontrando homens que elas podem desabafar também, que foi o caso dessa amiga do Ricardo, que desabafou com ele dizendo, perdi as esperanças, né? E a gente cansa de ver, eu por exemplo, não desisti, foi firme e forte, não desisti, não perdi as esperanças, mas a gente realmente se sente cansada, a gente se sente sem vontade de seguir procurando, né? Então a gente segue na fé, muitas de nós seguimos na fé de que há de aparecer surgir, né? à espera de um milagre. Aquela fotinha daquela caveirinha, né? Meditando. Porque só na base da meditação mesmo. Por quê? Porque as mulheres estão buscando o aprimoramento pessoal, o aprimoramento espiritual, o aprimoramento moral, né? E a gente vê que os homens não estão indo atrás disso. E aí o que acontece? Essa disparidade de busca faz com que a mulher ela siga muito à frente do seu tempo. E aí não dá, ou você se submete, porque a palavra é exatamente essa, ou você se submete a um homem ainda imaturo, né? E isso a gente pode até colocar como a criação da mãe, né? Isso tem muito a ver. Então as mães que criaram esses homens que hoje têm 30 e poucos, 40 e poucos anos, elas criaram homens que elas levaram tudo na mão, então eles ainda moram com elas, então eles têm essa proteção. Então é como sair da casa da mãe para ir para a casa de uma outra mãe. E não é isso que a mulher de hoje quer. A mulher é o que o Ricardo falou, a gente quer o quê? Um cara que batalha junto, sabe? E não é, gente. É muito maior do que pagar a conta do restaurante. É muito maior que isso. É muito mais além. Sabe? É você poder chegar pra pessoa e falar: tô com muita vontade pro seu parceiro. Tô com muita vontade de ir no restaurante hoje. E o parceiro poder chegar pra você e falar: poxa, meu amor, hoje eu não tenho grana. E a mulher ter a grana e falar: poxa, dessa vez eu vou pagar então. Qual o problema? Né? Mas é essa parceria. É essa humildade, esse companheirismo, é esse compartilhar, é essa comunicação que faz toda a diferença. E é isso que a gente não está tendo, né? Então, eu não sei se tem a ver também com as redes sociais e tudo isso, com redes sociais e tudo mais. Por quê? O que acontece? Quando a mulher
quando a gente, né, vamos colocar homens e mulheres, porque o tópico de hoje é o relacionamento hétero, né? A mulher que tem que lidar com os homens. São pensamentos diferentes, né? Eu sempre digo, as feministas e as mulheres que buscam isso, que buscam a igualdade, não é a igualdade de eu quero fazer tudo que o homem faz, eu quero ganhar tudo que o homem ganha, não é isso. Eu quero ter direitos também, né? Eu quero caminhar junto, cada um fazendo o que pode ali. E aí o que acontece? Muito do virtual segue e fica no virtual. Isso é uma coisa que, assim, me incomoda imensamente, sabe? Os caras que não dão seguimento no papo e ficam ali, até tem meme, né? Que o cara fica lá, manda coraçãozinho nos stories e curte tudo. Ah, mas ele curte tudo que eu faço, cara, mas ele não falou nada, então ele não quer você. E às vezes, gente, eu até acredito que o cara queira. Eu até acredito que os caras, eles até querem, porque tem um monte de cara solteiro aí. Tem muitos caras solteiros. Então é claro que eles também sentem vontade de ter uma parceira, uma mulher maneira que siga junto ali. Mas eu não sei se é muita opção, eu não sei se é falta de iniciativa, se é criação, se é o mundo digital que deixou muito superficial esses relacionamentos, né? Que acabam fazendo com que os relacionamentos não vão pra frente. E aí você não tem um papo maneiro, sabe? Você não chega a ponto de virar um relacionamento. E é o que o Ricardo falou mais uma vez, os caras querem só curtir e né, esse volúvel, né? Ter um monte de mulheres. Ah, eu quero experimentar tudo, sem profundidade. Tudo no raso, sem uma profundidade de dar segmento. E não é, gente, para casar, não. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que o importante é você dar segmento para que possa ser um relacionamento e que, se não der certo, que vire uma amizade legal. Né? Não é assim. A gente não conhece pessoas, né? E não ganha novos amigos, faz novas viagens, novos trabalhos. Da mesma forma, relacionamentos poderiam ser assim. Mas não é isso que acontece. E aí, eu vou falar tanto de mulheres que eu sigo aqui nas redes sociais, quanto de homens, que são aqueles que falam que são os coaches de relacionamentos, né? E aí, o que acontece, gente? Tem um coach que o primeiro vídeo que eu vi dele eu detestei, chama Lucas Skudler. Não sei se vocês conhecem ele. O primeiro vídeo que eu falei, esse cara aí, filho do patriarcado, é misógino, ele não deve gostar de mulher. Pensei logo com aquele pensamento preconceituoso e não me abri para aquilo. Aí eu comecei a observar que estava vindo mais vídeos dele para mim. Eu comecei a olhar. E eu comecei a observar a minha própria vida. E aí eu vou dar um depoimento meu pessoal aqui para vocês. Eu tô sozinha há muitos anos. De verdade. Essa foi uma escolha minha. Eu escolhi olhar para dentro. Então eu escolhi não colocar minhas expectativas no outro. E não é porque eu não dou chance, eu tô muito exigente. Não é isso. Eu quero muito e eu olho com esse olhar de, será? Será que poderia ser essa pessoa? Será que não? Né? Eu olho com esse olhar, eu tenho esse olhar curioso através, né, pelo outro. Né? Eu me sinto atraída, eu falo, nossa, que cara bonito, será? Né? Aquele cara é meu estilo, né? Admiro certos homens. Mas o que acontece? Esse Lucas Skudler, ele começou a falar uma coisa que eu comecei a perceber que é bem real. A mulher, quando ela começa a se relacionar, eu vou falar a mulher no geral, tá, gente? Não são todas assim, não é uma coisinha que a gente entra, não é tudo igual, não é isso, tá? Eu vou falar o que ele disse e que eu comecei a observar entre mim e minhas amigas e ver
nos nossos papos que coisas fazem sentido, o que ele fala faz sentido. Quando a gente se apaixona por alguém e conhece alguém, a gente se apaixona pela ideia de estar apaixonada. Então a gente vai lá e dá os checks, check. Ah, ele é assim que eu gosto, check. Ah, ele fez isso que eu gosto, check. E aí a gente vai lá nos checkzinhos, preencheu sua lista, ou então nem preencheu, deu uns 3, 4 checkzinhos, você fala, ah, esse aí é o cara da minha vida, vou casar. Só que com o cara não é assim. E ele não é um cara ideal, né? E eu digo ideal, não é perfeito, porque ninguém é perfeito e a gente não tem nem essa pretensão de achar alguém perfeito aqui, né? Nesse planeta. No entanto, o que a gente observa é, dê os checkzinhos, você se entrega. E aí o cara perdeu o que ele quer. E o que ele quer? Segundo os Lucas Scudder, que eu comecei a observar que faz sentido. O homem quer conquista. O homem quer conquista, ele tem aquele lance, o homem mesmo, né? Aquele homem que tá com o seu masculino ali ativo. Ele quer a conquista. E aí você fez 3, 4 checkzinhos da sua lista e entrega a conquista pra ele. Ele vai lá e fala, achei que fosse ser melhor, mas não é. Agora eu não quero mais. E aí ele parte para a próxima. O que acontece, gente? Faz sentido porque somos homens e mulheres. Isso é científico. Por exemplo, depois de uma relação sexual, o homem libera dopamina e a mulher libera ocitocina. A dopamina que é aquela explosão de prazer, e logo depois ele procura dormir ou fugir. É a verdade, cientificamente provado. E a mulher libera ocitocina, ela quer abraçar, ficar de conchinha. Então, o que acontece? Arli Cravo, que é um outro senhor já, mas que ele fala muito sobre relacionamentos, não só de homem e mulher, mas principalmente de homens e mulheres, ele fala o seguinte: a mulher dá sexo querendo amor, o homem dá amor querendo sexo. Então o cara vai lá e fala tudo que você quer ouvir, conseguiu, faz planos, falem pra mim, coloquem a mão na consciência e lembrem-se dos planos que os caras fazem com a gente. Fala que a gente vai viajar, fala que a gente vai fazer tal coisa, não vou te levar porque você vai conhecer, não sei o que. E aí você fica, ai, acho que eu tô apaixonada. Só que ele conseguiu o que ele queria. Acabou. Você deu o sexo, mas na verdade você queria o quê? Você queria amor, você quer abraçar. Isso é, gente, por mais que as mulheres digam, eu só quero sair, tá com o feminino desequilibrado. Se você agora tá aí me ouvindo e você é uma mulher que fala, agora eu só quero sair, eu quero puramente o sexo casual, você está com o seu feminino desequilibrado. Porque no fundo vai ter uma hora que você vai se dar conta, vai chegar em casa, e Soniele Talon falou isso e eu me dei conta. Que você pode até falar, eu quero só curtir. E aí você vai, curte uma, curte duas, curte 3. Na 4ª semana você já tá chegando em casa e tendo depressão. Porque você tá com seu feminino desequilibrado. O feminino, ele é carinhoso. Ele quer amor, ele quer carinho, ele quer profundidade. Isso é de nós, mulheres. E aí, eu vou mencionar uma grande amiga minha, que eu tive conversando com ela hoje, inclusive, que ela falou, eu tô com saudade de abraço. Tô com saudade de ser abraçada, de receber carinho e afeto. Uma mulher linda, poderosa, sabe? Independente. Tem tudo na vida. E tá sentindo falta de um abraço. Gente, uma vez, eu vou contar isso, é uma coisa minha. Uma vez estava eu, um calor danado na minha casa, e eu sentei no chão da cozinha. Eu adoro sentar no chão. Eu sentei no chão da cozinha com o ventilador na minha cara.
E aí eu abracei a minha perna, o meu joelho. Sabe quando você senta no chão e abraça o joelho? E aí, meu joelho aqui, eu fui lá e dei um beijo no meu joelho. E eu me dei conta, falei, gente, faz anos que eu não dou um beijo apaixonado. Eu tô com saudade de dar um beijo apaixonado. E aí, depressão, chegando. Ai, meu Deus, tô deprimida. Bateu a carência ali. Meu filho que estava vendo televisão na sala. Eu não fiz barulho nenhum, não chorei, não cheguei nem a chorar. Não deu nem tempo de chorar. Ele veio, olha como Deus é bom, né? Ele veio, me abraçou e falou, mamãe, te amo, me deu um beijinho no rosto e saiu. É claro, gente, que eu não estava falando de um abraço e um beijo de filho, de mãe, de amigo. Tem horas que a gente precisa de um abraço e de um beijo apaixonado mesmo. Era isso que eu estava sentindo falta ali no momento. Mas muitas vezes a gente coloca a nossa alegria, a nossa felicidade e a nossa satisfação do lado de fora. E aí ontem, conversando com uma amiga minha, ela falou, Flávia, ó, sei lá, sabe, não sei o que fazer. Eu falei, cara, você tá colocando... Porque a gente se melhora, a gente vai e faz terapia, e a gente busca um monte de coisa, a gente se arruma, a gente fica linda, a gente estuda, a gente trabalha. E os caras não fazem nada, cara. Deixa morrer o assunto, eu sou uma deusa. E aí eu falei pra ela, mas pô, minha amiga... O lance é que você tá colocando todas as... Aí eu lá, coach. Você tá colocando essa expectativa no outro. Foca em si. Que uma hora aparece. Aí eu me dei conta. No áudio seguinte, falei pra ela, não, na verdade, eu não tô com muita razão de falar, porque tô há anos focada em mim e não apareceu ainda. Pois é, minha gente. Não tem um... Aí ela me disse uma coisa que é muito verdade. Não tem uma forma, não tem uma receita. É o que é. A hora que aparecer, apareceu, que foi a que a amiga do Ricardo falou. Ricardo, perdi as esperanças. Na hora que Deus quiser, Ele vai me mandar alguém. Na hora que eu menos esperar, esse alguém vai aparecer. Eu acredito muito nisso, eu vou ser muito sincera. Quando a gente tira o foco e dá uma... E a gente tira o foco e a gente foca na gente. Eu tô rindo aqui, gente. Quem tá aí na rádio é porque minha amiga tá me ouvindo. E eu fiquei sem graça quando eu falei isso. Você tem que tirar o foco do cara, tem que focar em si mesma. Gente, foquei em mim mesma. Tô há anos focando em mim mesma, e aí? Né? E aí, gente, o que acontece? Eu, esses dias atrás, claro que bate carência também, né? Eu tô firme, tô forte ali, não me entrego pra qualquer pessoa, não mesmo, é verdade. Eu sou seletiva, né? Cheguei numa idade que eu preciso ser seletiva mesmo, e eu quero uma coisa muito boa. Eu tô me preparando pra receber, pra ser essa pessoa maravilhosa que vai receber o homem maravilhoso também. E eu acho que essa é a parte que eu estava dizendo de focar em si mesma, né? Não focar em o que os homens estão fazendo para se melhorar, mas o que eu estou fazendo para me melhorar, para quando esse cara maravilhoso chegar, que eu nem sei se ele existe, oremos, né? Eu nem sei se ele existe, porém, caso ele exista, ele vai me encontrar e vai falar, gente, essa mulher é a mulher que eu sonhei. Eu sei que vai acontecer uma hora. Eu posso estar com 60, 80 anos, mas vai acontecer. Eu espero que não demore tanto. Porém, eu tenho meus momentos de carência. Uns finais de semana atrás, eu nesse momento realmente de muita carência, e realmente isso pegou firme pra mim, e foi legal porque eu admiti a minha vulnerabilidade. Nós mulheres, o que a gente tem? Eu tive isso por muitos anos na minha vida. Eu queria ser independente, né? Sou mãe solo, não sei se vocês sabem. Eu sou uma terapeuta, sou mãe solo, numa cidade pequena. Não gosto de sair. Não sou da balada. Então, o que acontece? Eu acabo não conhecendo ninguém, não encontrando ninguém. Não tenho mais aplicativo, já tive, acho deprimente pra mim. Não faz bem pra mim. À espera de um milagre.
Eu dei uma canequinha para essa minha amiga com uma caveirinha fazendo yoga, meditando e escrito: à espera de um milagre. Dei de presente de aniversário, eu acho, Natal, não lembro. Porque essa é a nossa frase. A gente está realmente à espera de um milagre. E aí, eu sempre tive essa sensação de independência e que eu falava, a nossa palavra tem poder. Eu sempre dizia: sou uma furada, sou uma mulher, já tô ficando velha. Olha que doida, hein? Isso é o que eu falava uns anos atrás. Tô ficando velha. Tenho um filho autista, sou mãe solteira, uma filha adolescente. A minha filha ainda era adolescente na época, agora ela já é uma adulta. Você sabe, eu acho que não vai aparecer ninguém na minha vida, não. E aí, nesse pensamento, eu comecei a perder as esperanças. Eu tava na vibe dessa amiga do Ricardo. Comecei a perder as esperanças. E aí, eu comecei a pensar: não, gente, eu tenho que me amar. Se eu não me amar, ninguém me ama. E aí eu comecei a cuidar de mim, a buscar ser uma pessoa melhor, a olhar pra minha vida e dizer: eu gostaria de ser essa família, esse contexto, essa mulher que eu tô me tornando, combina com um homem legal? Combina. Aí eu comecei comecei a imaginar esse homem na minha vida. Tudo bem, faz anos isso e ainda não apareceu, tudo ok, né? A gente tem que, eu continuo plasmando para que ele apareça, né? E cada vez me transformando numa pessoa melhor para que ele apareça. E aí, esses dias atrás, no final de semana desses, tava meio chuvoso, eu resolvi ver Dirty Dancing. Eu não sei se vocês já viram esse filme, é um filminho das antigas que passava na sessão da tarde, com músicas lindas e os dois se apaixonam. E na sequência eu vi Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, com a Mônica Martelli. E esse filme, gente, eu sugiro que vocês vejam, tá na Netflix. Esse filme, ele fala exatamente de uma mulher adulta, recém-separada, sem filhos, tá? Acho que já nos seus 40 ou no final dos seus 30, né? Que tá carente, que quer alguém, que tá na busca, né? E aí ela conta essas coisas e é impressionante como eu comecei observando, revendo esse filme, eu observei esse padrão de comportamento, né? Que nós mulheres temos. Foi? Tá na hora? Gente que tá aí na rádio, eu volto daqui a alguns minutos, mas quem tá na live, a gente dá seguimento. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a pensar nesses padrões de comportamento que eu também sigo, né? Essa que é a questão, é quando a gente se coloca no padrão de pensamento, de comportamento, de ação, né? E aí eu comecei a observar a Mônica Martelli, as coisas que a Mônica Martelli estava falando ali. Como, por exemplo, um exemplo para vocês, ela agir diferente a cada cara que ela conhecia. Quando ela conheceu um político, ela pegou um monte de revistas e livros sobre política e começou a estudar a respeito. Ela estava perdendo a identidade dela. Aí eu achei legal que ela tem uma frase, né? Eu não vou dar para ele. Acabei de conhecer, não vou dar para ele. E aí, nessa brincadeira, ela vai lá e o quê? Dá. Ela se abre querendo o amor. Ela se abre e entrega para essa pessoa, para esse cara, o que ela tem de melhor, que é o amor dela. E aí mostra ela contando depois de como foi. O cara não estava fazendo café da manhã para ela, ele fez o próprio café, o próprio pão. Quando ela acordou, ele, fiz para você. Aí ela contando pra amiga,
ela conta de uma outra forma. É o olhar que ela teve. Ela queria muito fazer o checkzinho dela lá. Ela queria demais fazer o check. Ele me ama, ele fez café da manhã pra mim. Aí ele falou, essa aí é minha filha e tal, não sei o quê. Um dia você vai conhecê-la. Nossa, ele quer me apresentar a filha dele. Gente, são coisas que... a gente vai um dia viajar para tal lugar, sabe? Então são coisas que os caras falam mesmo. E eu não lembro quem falou isso, mas eu lembro dessa frase. Falou, cara, não precisa falar isso tudo. Ela já deu. Não precisava falar isso tudo. Então, não precisa fazer promessas. Seja você mesmo. Isso também é uma questão, porque o patriarcado e a modernidade e o virtual, né, o cyberespaço, ele também está atrapalhando a vida do homem. Porque os homens também estão se sentindo solitários. Você pensa mesmo que esses caras estão aí, correndo atrás de garotinha e tudo mais. Eu lembro até que a Cláudia Raia falou uma coisa que eu achei super interessante, que é: por que os caras mais velhos buscam as mulheres mais novas? Porque as mulheres mais novas não vão questionar eles. Né? O que de novo ele pode contar para uma mulher mais velha, né, experiente, ou da idade dele, que seja, que uma novinha já não saiba? Não, ou melhor, o contrário, né? A novinha não sabe, tudo que ele falar é interessante. Já uma mulher questionadora, uma mulher experiente, madura, ela vai questionar, me conta mais. Ou então ela vai chegar e falar, eu conheço, já vi sim, já ouvi falar. Então, vamos conversar a respeito. E isso não desafia o homem para ser melhor. Né? Então, isso é uma questão também. Né? Em relação a mulheres mais velhas com homens mais novos, isso também é um tabu. E eu acho que é um tabu que a gente devia cortar, sabe? Porque muitos caras mais novos estão abertos e buscando serem melhores, sabe? Buscando o lado espiritual, buscando uma vida mais saudável, né? Meio que eles não desistiram ainda, né? Eles estão ali com todo esse pique. Só que a juventude, né? A beleza e a saúde, ela tá muito focada na juventude, né? Então aí a gente vai entrar numa outra questão, que é etarismo, né? Que é o lance de você achar que a sua idade define alguma coisa, né? E que se você for mais velha ou mais velho, ou mais novo ou mais nova, que tem alguma coisa a ver, não? Poder ser você mesma com a pessoa que você está conhecendo. Não querer fazer uma pose, sabe? Uma coisa que eu já reparei é que os caras começam no virtual, né? Se você conhece por aplicativo, ou até mesmo no Instagram, ou mora numa cidade já distante, que a gente começa a conversar por alguma das redes, né? Pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Por que não dá continuidade? Por que não dá continuidade? E eu pensei, eu tenho uma tese. Os caras não dão continuidade porque eles não vão conseguir fingir por muito tempo que eles não são. Né? E isso, gente, é muito impressionante. Quando você não consegue sustentar ali o que você não é. Então não tem como você ficar fingindo por muito tempo. Né? A mulher também, gente, eu tô falando isso do homem, né? É porque isso é uma reclamação que eu tenho ouvido muito das minhas amigas. É uma reclamação minha também, né? Eu conheço poucas pessoas novas hoje em dia, mas os poucos que eu conheço não dão continuidade, não mostram interesse. E eu lembro que no filme da Mônica Martelli, Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, o que ela ficou junto, ela decide não entregar o ouro dela, o tesouro dela de primeira.
ela pensa melhor, ela segura aquilo ali. Vou pensar melhor, sabe? E, gente, não é fazer doce, não. Não é isso. Não é segurar quando você não quer, quando você quer muito. Não é isso. É você só colocar ali. É isso mesmo que eu quero? Eu tô deixando meu instinto, o meu lado mais brutal, me seguir, agir por mim? Te guiar, né? Me guiar? Isso aí. Claro que não, gente. Se a gente olha para um cara que você vai se entregar, pensando, é esse cara que eu quero ver todos os dias da minha vida? É isso que a gente devia fazer. Oi, oi! Estamos de volta com esse assunto super polêmico. Eu vou colocar vocês aqui a par do que eu estava falando aqui na live, que é sobre o filme Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, que tem na Netflix, que é da Mônica Martelli, é um filme brasileiro. Então retrata bastante a nossa realidade, e a realidade principalmente de uma mulher madura, solteira, e que está em busca de alguém legal, de alguém que complete ela, né? E não é aquele completar porque ela está incompleta. É aquele completar, gente, porque ela tem uma hora que ela fala assim, ok, tá, eu me amo, ok, tá, eu sou independente, agora eu quero compartilhar isso com alguém. Gente, a melhor coisa do mundo é você poder compartilhar, você ter alguém. Olha que delícia. Quem aí que tá me ouvindo ou tá me vendo que não ama alguém que se interesse por você, que queira que te vê, que fale, nossa, eu tô com tanta saudade de você, tô com saudade do teu cheiro, da sua voz, de ver você, do toque da sua pele, né? De outras cositas mais, mas enfim, que esteja querendo saber de você. E aí entra esse lance. No último, que ela se entrega, que ela demora para se entregar, que ela pensa melhor, que ela começa a observá-lo. Uma coisa que o Lucas Scudler fala também. Cara, questiona esse cara. Questiona se é esse cara que você gostaria de estar com ele mesmo. Você vai compartilhar a coisa mais... o tesouro da sua vida, gente. O ato sexual é um tesouro, ele traz o poder de criação. É um poder, é o maior poder que existe nesse planeta. A gente, com esse ato, a gente pode criar o que a gente quiser. Porque é a força desse ato que cria outro ser humano. Mas a gente não precisa só fazer para isso. A gente pode fazer para plasmar sonhos, para plasmar coisas boas para nós. Entende? Então, é isso que você quer compartilhar? É com essa pessoa que você quer compartilhar? E a gente nunca tem certeza de pronto, assim. Olhou a carinha, ai, aquele ali que eu quero compartilhar tudo, o melhor que eu tenho. Não! Se a gente colocar a mão na consciência, é isso mesmo. Né? Aí você vai falar, poxa, Flávia, mas eu gosto, eu tô carente, eu sou jovem, eu quero, né? Eu tenho minhas necessidades biológicas. Gente, o biológico não pode sobressair ao seu racional. Nós somos o único animal que pensa. Então, vamos usar a nosso favor, certo? Vamos usar a nosso favor, já basta o tanto de guerra que tem aí, usando esse racional para o irracional, né? Então vamos colocar isso na nossa vida em prática? Como? Você vai se entregar para alguém? Vê se essa pessoa é uma pessoa que você gostaria de ter um filho, que você gostaria de passar mais dias da sua vida, sabe? Quando a gente tem essa certeza, isso não é uma certeza, gente. Pode ser uma certeza que daqui a 2 anos você vai falar, Deus me livre, não quero nunca mais ver esse cara na minha frente. Eu que o digo. Entende? Mas, se você tem pelo menos esses crivos, né? Esses filtros de pensamento, do que eu quero para minha vida, do que eu espero, do que eu acho que eu mereço, né? E aí, eu vou comentar algumas coisas, por exemplo, né? Ai, não, eu tava tão carente, acabei, né? E, gente, a verdade é essa, as mulheres são cíclicas, né?
Nós vivemos num ciclo. O nosso corpo sente esse ciclo. O mundo, né? A lua tem a ver com o nosso ciclo. E isso, gente, não sou eu que estou falando, porque eu sou naturalista, não. Tá? Isso é real. Se você realmente se observa o seu corpo, observa o seu ciclo, você vai perceber que é assim. Muitas e muitas vezes eu me sinto atraída por homens que eu nem me sentiria atraída, porque eu tava ovulando, gente. Se observa. Uma vez que eu encontrei falando com uma amiga minha, né? Eu falei para todas elas que eu ia mencioná-las hoje, então ela sabe que eu estou falando dela. Ela falou, gente, estava ovulando. E aí me apaixonei. No outro dia, 2 dias depois, eu já não estava mais apaixonada. Mas aí, quem estava apaixonado era ele. Ué, né? Uma outra amiga, que a gente conversa muito a respeito disso, né? E ela também curte o Lucas Skudler, né? Ela gosta, ela sintoniza com o papo dele. Eu, hoje em dia, gosto muito dos vídeos dele, assisto e acho assim, faz sentido. Gente, eu não concordo com tudo de muita gente, né? Então, tudo eu não concordo, não. Mas uso muita coisa na minha própria vida e começo a observar o meu entorno e ver que faz sentido. Então, essa minha amiga, ela falou, Flávia, esses dias eu baixei, esses dias não, faz uns meses eu baixei o Bumble. Não sei se vocês conhecem. É tipo o Tinder. Eu gosto do Bumble até. Mas desde o início do ano que eu não tenho mais. Tava me deixando deprimida. E aí, a princípio fiquei meio deprê também, ela me contando, tá? A princípio fiquei meio deprê também, mas me abri ao novo. Olhei uma pessoa que eu não me atrairia normalmente, mas fui lá e dei match com ele. E aí, ela notou uma diferença. A vontade dele de encontrar com ela era tão grande que ela negou, ela mudou de ideia, ela tinha marcado o encontro, ela falou, não, você quer saber? Eu acho que eu me precipitei, não quero encontrar com você. E ele falou, respeitou, uns 2 dias depois falou assim, olha, quer tomar um café então? Vamos jantar então não, vamos tomar um café. E a gente conversa, só pra gente se conhecer, ser amigo. Tô muito interessado em você. E hoje eles estão namorando. Claro que não foi rápido assim, né? Ela usou todo o conhecimento que ela adquiriu e propôs na própria vida esse conhecimento e pôs em prática. E hoje eles estão namorando, né? A gente ainda precisa conversar, que ela falou pra mim que precisamos conversar pessoalmente. Pra gente trocar essa ideia, né? Porque isso é um grande mistério, né? A gente não sabe, até mesmo, eu não gosto nem de ser muito específica, né? Quando eu desejo alguma coisa. Não gosto de ser tão específica, porque a gente não sabe o que vai fazer a gente feliz mesmo. Então, se abrir, primeiramente, não depositar no outro as expectativas de te fazer feliz. Estar feliz por si mesma. Se nutrir, né? E admitir a sua vulnerabilidade. Gente, foi um alívio tão grande pra mim quando eu admiti pra algumas amigas, até pra minha filha mesmo. Falei, olha, eu tô muito carente. Eu tô com vontade de chorar. Eu admiti isso, foi pra mim uma coisa nova, sabe? Eu tô carente, eu estou muito com vontade de ter um namorado. Nunca tinha admitido isso. Falava, não, devo estar ovulando. E não era. Era realmente uma carência. Existe, agora tem tudo em nome em inglês, né? Existe uma patologia chamada touch starvation, que é você sente uma necessidade, uma falta tão grande do toque, do afeto. Então, isso, burnout, por exemplo, que são muitos professores têm, né? Que é o lance do trabalho também. E aí, o que acontece? A gente acaba
não admitindo essa vulnerabilidade, sabe? Até mesmo pro outro. Gente, uma coisa que, mais uma vez, vou mencionar Lucas Scudler. Vou marcar ele aqui nessa live, falei muito dele. Depois vocês procuram para vocês verem, para ver se combina realmente com vocês. Demorou para bater para mim, demorou. Eu tive que abrir a minha mente e observar o meu entorno. Tem uma coisa que ele fala que é, quando você tiver com alguém, quando você conhecer alguém, se foi jantar com alguém, foi tomar um café com alguém, fala o que você quer de verdade. Olha, eu tô buscando um relacionamento, porque você corta, gente, meio caminho andado. Se o cara não quer nada sério, ele vai fugir de você ali, ó. E outra, você mesmo já é um filtro. Ah, mas ele é tão bonitinho. Ele é tão bonitinho, mas, gente, o que você quer? Você sabe o que você quer? E outra, uma coisa interessante. Por exemplo, se acontecesse comigo, porque faz muitos anos que eu não vou tomar um café com alguém. Inclusive, se tiver alguém querendo tomar um café comigo. Enfim. E aí, o que acontece? Se alguém chega pra mim e fala... eu vou falar, olha, eu quero realmente um parceiro pra vida. Não quero morar junto. É uma coisa que eu realmente não penso. Não penso em morar junto, mas eu quero um parceiro. Né? E eu vou admitir que eu não estou esperando que seja ele. Né? Eu não espero que seja você. Eu não estou colocando nenhuma expectativa em você. Mas eu quero muito um parceiro. Pode ser que seja você, mas pode ser também que não. Mas é isso que eu estou procurando. Então, se você também quer isso, beleza. Vamos, bora. Bora tentar? Porque pode ser, gente, que não role. Pode ser que não bata, né? Pode ser que as nossas ideologias não combinem, né? E outra, hoje em dia, eu penso diferente. Hoje em dia eu penso que sim, a pessoa tem que gostar dos meus assuntos. Porque senão, né? Uma coisa interessante que eu já reparei, uma coisa que eu admiro muito nos homens que se aproximam de mim, é quando eles se interessam por mim e pelo meu trabalho, né? E aí a pessoa vai lá, olha a minha página e vê alguma coisa ali. Não aqueles 3 primeiros dos pinzinhos, né? Do que tava lá attached. Mas alguma coisa minha. E faz um comentário. Nossa, eu gostei daquilo que você fez. Coisa que mais me decepciona é uma pessoa, um cara, né? Que chega e mal olha a minha página e fala, o que é reiki? Cara, pessoa que chega pra mim e não me procurou, não sabe do que eu faço. Eu realmente penso, a pessoa nem olhou meu Instagram, não se interessou pela minha pessoa. Pode até chegar e falar, o que é reiki? Me explica direito aí que eu não entendi muito bem, mas eu sei que a pessoa olhou. Tem uma outra amiga minha que tá aí me vendo, que ela fala o seguinte, o cara chegou, conheceu pelo aplicativo, achou ela no Instagram, observou lá, curtiu uma coisa dela, e aí depois chegou e falou assim, nossa, eu vi que você toca uma música. E ela postou isso há um maior tempão. Ele viu e não curtiu. Então a pessoa que tá reprimido, o cara tá reprimido, gente. Tá reprimido. Ele teve vergonha de curtir aquilo ali. Ele viu o vídeo dela, gostou, fez um comentário, mas ele não curtiu. Então, eu quero muito que vocês, mulheres que estão me ouvindo agora, que estão me vendo aqui, que vocês entendam que vocês não estão sofrendo sozinhas. É um sofrimento coletivo, gente. Os caras estão sofrendo também. Por mais que pareça que não, né? Eles também estão sofrendo. Eles também querem uma parceira. Quem não quer, cara? Quem não quer uma parceira para rir junto, para ver filme junto, para ir para balada junto, que seja, se vocês dois gostam de balada. Para ir junto.
sabe? Para que você não precise perder sua identidade. Que você possa ser exatamente o que você é, com as suas vulnerabilidades, com as suas qualidades, com as suas potências, sabe? Você poder contar os seus planos para a pessoa que você gosta. Sabe, olha, eu pensei numa coisa muito louca aqui. E poder contar para essa pessoa. E ser a pessoa que você ama. Que quando você acabar de contar, ele vai te dar um beijão na boca. Não ia ser maneiro? Eu acho que ia ser maravilhoso. Não temos? Não temos. Mas seria legal? Seria ótimo. Né? Então, eu acho que rola muito... E eu vou indicar mais uma vez o documentário Silêncio dos Homens, que é um documentário brasileiro também, porque a gente tem que incentivar o cinema nacional, as produções nacionais, tá? Então, esse documentário é muito legal e fala muito sobre o sofrimento do homem no patriarcado também. Sabe? Que cresce achando o homem não chora, que cresce... tendo dificuldades de demonstrar afeto, gente. Com filhos, sabe? Com os pais, com os amigos. Na volta a gente compra. Uma amiga que tá dizendo que eu falo que o universo, quando eu peço um namorado, ele fala, na volta a gente compra. Estamos na volta e ele ainda não comprou pra mim. Tipo, todas as mães falam isso, o universo está falando pra mim também. Mãe Natureza dizendo a mesma coisa pra mim. Mais uma hora, Papai Noel vai trazer. E é isso, gente. Eu acho que é basicamente é assumir a nossa vulnerabilidade. E assumir que a gente não pode colocar a nossa expectativa da nossa felicidade no outro. Isso é muita responsabilidade. É estar feliz e ficar mais feliz ainda quando isso acontecer, sabe? E compreender que vão ter momentos que a gente vai ficar realmente com mais tesão, a libido vai ficar mais alta. Realmente, é verdade. Mas é passar por isso com firmeza, né? Passar por isso com firmeza. Porque essa fase vai passar, como todas as outras. Para que ela passe sem deixar muitas marcas na gente. Sabe? E ficar apaixonada é muito legal. Eu sinto falta. Eu sinto falta de ficar apaixonada, de dar friozinho na barriga, querendo ter alguém, sabe? Desse lance, isso é muito importante. E é uma coisa que a Mônica Martelli apareceu no vídeo dela também, no filme. No final, que eles estão jantando, né? Que eles vão acabar ficando, mas eles ainda não ficaram, que é o cara que ela casa. Ele fala assim, poxa, eu olhei a sua página e eu notei tal, deu uma sugestão para ela sobre a página dela. E ela fala, nossa, você viu? Gente, isso é uma dica para os caras. Se é que eles veem o meu programa. Se é que vocês estão me ouvindo aí. Já falei de você, gata. Já contei sua história. E o que acontece? Isso é uma dica para vocês. Se interessem pela mulher que vocês vão ficar. Sabe? Se interesse, porque pode ser que ela seja a mulher da sua vida mesmo. Porque é legal ter uma mulher maneira, uma parceira. É legal. Quem não quer? Ah, mas eu não quero me prender. Você não quer se prender a uma mulher chata. Quer se prender a uma mulher maneira? Gente, sem precisar deixar de ser você mesmo, olha que delícia! Compartilhar o seu caminho com uma pessoa, contar seus planos. E depois que você contar os seus planos, você dá um beijão nela. Olha que maneiro! Você poder fazer isso, esse lance até mesmo de compartilhar conta, sabe? De rachar viagem. Não tem condições? Compartilha. Sabe? Hoje eu não tenho condições, mas se for uma mulher maneira, se for um cara maneiro,
ele te estimula a seguir. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher falando que ela passou 10 anos num casamento frustrado. Ela disse que ela escolheu mal. Por quê? Porque ela passou 10 anos cuidando dos filhos. E aí ela teve que retomar a carreira dela, né? Ou foi o contrário. Ela passou 10 anos sem poder cuidar dos filhos e depois ela comenta, se ela tivesse tido um cara parceiro que pudesse dar essa resguardo para ela ali, falou, olha, cara, a gente vai ficar apertadinho aqui, mas cuida das crianças e estuda enquanto isso, que aí depois você consegue seguir a sua carreira, sabe, retomar a carreira. Hoje em dia ela é bam aí. Mas quando você tem um parceiro maneiro, quando você tem um parceiro legal, já falei de você também, gata. Falei de todas as amigas hoje. Quando você tem um parceiro maneiro, as coisas ficam mais fáceis. E, gente, você acha que pro cara não é a mesma coisa? Pros caras é a mesma coisa. É muito mais fácil quando você tem uma mulher maneira, companheira, que segue ali contigo, que te dá força nos seus planos, sabe? Que quando você tá mal ali, porque o homem fica mal também, faz de durão, mas fica mal, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu lembro que eu dava na aula de conversação em inglês, e é uma coisa que eu sempre pensei, a vida financeira acaba com a libido do homem. Eu vou dizer, acaba com a da mulher também, tá? Hoje em dia é verdade. Então, se você tá com a sua vida financeira indo mal, você não tem tesão. Uma mulher que compreende isso, sabe? E que ao invés de ficar ali, ele não me ama mais, ele não sente nada por mim, vai lá e faz uma massagem, faz um escalda-pés pra ele, faz uma sopinha, né? Dá esse carinho pra ele antes, né? Pra depois ter o cara com fúria, com tesão, com libido, né? Porque esse cara vai lembrar de voltar pra você. Ele vai lembrar da mulher que deu força pra ele quando ele tava mal. Ah, mas eu fiz isso pro meu marido e ele me abandonou. Eu tive com ele quando ele tava mal. Gente, a gente também erra nesse quesito, né? Porque a gente também tá buscando. Então, quantas vezes eu não devo ter feito exatamente isso, né? Tratado mal, achado que ele tava com outra, né? Porque ele tava só sem grana, né? Então, o lance maneiro, gente, maneiro da gente fazer é se conhecer, saber realmente o que você quer da sua vida. O que você quer? Você já analisou que tipo de homem você quer? E quando você for para um encontro, quando você for encontrar com esse cara, saber exatamente o que você quer. Ou pelo menos o que você não quer. Ah, não, isso eu não quero, isso eu não aceito. As premissas, né? Minhas amigas aqui que estão me vendo sabem disso. Nós temos as premissas. A minha premissa, por exemplo, é se o cara fumar. Cara, eu tenho pavor de cheiro de cigarro. Tenho pavor de cheiro de cigarro. Esses dias vi um cara gatíssimo na rua. Eu sei que ele é meu vizinho. Eu sei. Um gato. Não sei se ele é solteiro, mas acho que é. Teve um dia que eu passei e vi ele fumando. O cara fez... Acabou pra mim. Sério. Porque é uma premissa. Como que eu vou imaginar a minha vida com esse cara? E ó, o cigarro eu sei como é difícil de parar. Já fumei. Então, já fui fumante. Então, eu sei como é difícil parar. Eu tenho amigas que fumam e minha irmã fuma pra caramba. Sabe? É muito difícil parar. Eu sei que a nicotina é mais forte do que eu. Eu vou me render à nicotina? Não. Então, eu nem vou começar, nem vou nem paquerar esse homem aí. Porque eu sei que não vai rolar. Entendeu? Então, a gente ter certo na nossa mente, certo no nosso consciente. O que você quer? O que você espera? Como você se vê? Você se vê com esse cara?
Você se vê com esse cara? É isso aí. Ah, mas ele, check, 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 deu 3 chequezinhos na minha lista. Se você não se vê com esse cara, meu, não insista. Parte pra outra, mas eu vou ficar sozinha. Antes só do que mal acompanhada. Tá bom, minhas deusas. Gente, aceito sugestões. O Jefferson, da Felipe Calçados, tinha comentado sobre racismo, para eu falar sobre racismo. Mas eu preciso estudar a respeito. Então, como não é o meu lugar de fala, vou deixar para a próxima. Um grande beijo e até terça que vem. Muito bem, então agora 17 horas e 3 minutos, 5 e 3, ótima tarde para você. Fechando então mais um Fita Cassete.